Olá pessoal, aqui quem fala é Robson Medeiros. Estou aqui em mais um vídeo agora para mostrar a vocês como criar uma aplicação REST utilizando o Spring Boot. Vamos lá? Para a gente criar uma aplicação REST utilizando o Spring Boot, a gente pode acessar aqui esta página do Spring Initializer a partir da URL start.spring.io. Então aqui a gente vai selecionar projeto Maven, a linguagem Java e o Spring Boot. Qual a versão do Spring Boot que a gente vai utilizar? Então a gente vai utilizar aqui a versão estável e a mais recente, que no caso é a 2.5.5. Bom, vamos colocar o nome do grupo. Vou colocar aqui br.frpe.dc. O artefato, vou colocar aqui RESTful Service. Name, vou deixar o mesmo nome. E a descrição, projeto REST para demonstração na disciplina de SOA. Então aqui vou deixar esse pacote, vamos deixar selecionado o pacote já, e vou deixar selecionada a versão 11 mesmo do Java, conforme está aqui. Agora a gente vai precisar adicionar as dependências do nosso projeto. Bom, vamos lá. A primeira dependência que a gente vai adicionar será Spring Web. Vamos então adicionar essa dependência para a gente poder criar nosso serviço REST. E vamos adicionar também o Spring Boot Dev Tools. Bom, feito isso, nós vamos clicar agora em Generate. E nesse momento, o Spring Initializer vai fazer o download do nosso projeto, o qual nós vamos utilizá-lo como base para a implementação do serviço que a gente está querendo implementar. Então, feito o download, a gente vai descompactar e pronto, aqui está o nosso projeto. Agora, com esse projeto, nós vamos lá no Eclipse, utilizar o Eclipse para a gente poder fazer as modificações e criar os nossos serviços. Uma vez no Eclipse, a gente vai em File, Import. Vamos aqui colocar Maven, que foi o projeto que a gente criou, foi um projeto Maven. Vamos escolher aqui projetos Maven existentes. Vamos selecionar o diretório onde a gente tinha baixado o nosso projeto. No caso foi esse diretório. Open. E agora é só finalizar. Agora que a gente importou o nosso projeto, o projeto foi criado pelo Spring Boot, nós vamos criar a classe aqui no pacote, que também foi criado pelo Spring Boot, né, que a gente formou lá no Spring Initializer, que é a classe cliente. Então, aqui no nosso programa, nós vamos ter um cliente que tem os atributos nome, identificador e endereço. Como a classe endereço ainda não existe, nós vamos precisar criá-la, né? Então vamos criar nossa classe endereço aqui no mesmo pacote. Onde endereço tem logradouro e número. Bom, vamos criar aqui os métodos acessórios, get e sets.
Pronto, os métodos criados. Vamos voltar aqui para cliente e criar os métodos assessores de cliente. Pronto. Agora vamos criar uma classe cliente controlador, onde esta classe é que vai ser o nosso serviço. Tá? Nossa aplicação REST vai ter os endpoints que vão ser informados aqui por essa classe. Nós vamos precisar ter o método get, que vai ter o identificador /clientes. Então, este método vai retornar todos os clientes. Vamos ter também o get clientes o identificador do cliente. E vamos ter o método post cliente, para cadastrar um cliente, e o método delete cliente ID, o identificador, para a gente remover este cliente. Então vamos lá, a implementação desses métodos. Primeira coisa que a gente precisa informar é que esta classe é um REST Controller. Tá? Então, pronto. A partir desse momento, nós estamos dizendo que esta classe que vai ser o nosso controlador REST. Vamos agora implementar o método getClientes. Como é que a gente vai fazer isso? Public. Esse método retorna uma lista de clientes. Certo? Vamos aqui importar aqui Java Util e ele vai retornar uma lista de clientes. Mas cadê essa lista? Eu vou criar aqui na própria classe um atributo clientes, que vai ser a lista de clientes. Não é muito indicado, então se você estiver utilizando o padrão MVC, você deve criar, por exemplo, o cliente DAO para poder fazer toda a manipulação de dados, mas eu vou abstrair esta parte e vou me concentrar apenas na parte do REST. Então, vamos aqui ter um atributo a lista de clientes. Vou criar um construtor que vai instanciar uma lista de clientes do ArrayList. E vamos aqui instanciar alguns clientes. Vou instanciar 2 clientes para já inserir nessa lista. Pronto, agora temos 2 objetos cliente nesse ArrayList que nós instanciamos aqui. Agora vamos adicionar os 2 clientes à lista de clientes. Vamos lá, clientes.add, cliente1, clientes.add, cliente2. Bom, agora sim nós temos os 2 clientes adicionados à lista de clientes da nossa classe cliente controlador. Já que a gente já instanciou, vamos aqui no nosso getClient. O que é que nós precisamos fazer?
Primeiro precisamos dizer que esse método aqui, ele irá tratar, né, todas as requisições get que vem para o endereço /clientes. Como é que a gente faz isso? Arroba, vamos aqui colocar a anotação, arroba get mapping. E dentro desse get mapping, nós vamos colocar a string que vai informar o endereço deste recurso, da lista de clientes, que no caso aqui é /clientes. A partir desse /clientes que nós vamos obter a lista de clientes. Então aqui nós vamos agora só retornar clientes. Para a gente saber se está funcionando, né, precisamos executar o nosso serviço. E para isso, o Spring Boot já criou aqui esta classe para a gente executar o nosso serviço. Vamos clicar com o botão direito e depois vir Run as Spring Boot App. O Spring aqui está inicializando. Inicializado. Agora vamos fazer o teste. Vamos no browser e vamos colocar o endereço localhost 2.8080/clientes. Está aqui. Os nossos 2 clientes nós cadastramos. Só que aqui tem um problema. Os 2 clientes vieram com o mesmo nome e com o mesmo ID, o mesmo número. Não fez nenhuma modificação. Então vamos voltar e modificar aqui. Robson Medeiros e Wagner Medeiros. Rua Teste, Rua do Teste. Rua do Teste. O ID do primeiro vai ser 1, o ID do segundo vai ser 2. E aqui nós temos vou mudar aqui o número, né, do endereço, que vai ser 90 para esse segundo. Vamos salvar e ver o que acontece aqui. Quando a gente vir aqui, tem um refresh, pronto, já temos aqui o Wagner Medeiros, o ID 2 e o endereço Rua do Teste, número 90. Bom, criamos o nosso get clientes. Veja que o recurso clientes vai ser acessado a partir da URL /clientes. No caso aqui, como eu estou na minha máquina e esse serviço está rodando na porta 8080, então vai ficar localhost 2.8080, a porta, né, /clientes, o endereço aqui do recurso. Agora vamos implementar o get cliente passando o ID. Eu quero criar um método que, passando o ID, ele retorne o cliente daquele ID. Vamos aqui, public. No caso, ele vai retornar apenas um cliente. Cliente, get, cliente, by ID. Int, ID. Ok. Bom, antes de implementar, a gente precisa informar o quê? Esse método aqui, lá no HTTP, vai ser também um get. Então, vai ser getMapping. Só que o endereço, nós vamos aqui ter /clientes. Tá? Fica o mesmo endereço que nós temos aqui do recurso daqui deste método que retorna todos os clientes. Então, /clientes, /ID. Então, agora é como se eu pudesse fazer algo como get /clientes /1 ou /2. Tá? /ID. Só que aqui eu preciso dizer que este ID aqui é o que está se referindo a este ID que eu estou recebendo como parâmetro. Então, para informar isso, a gente vai utilizar a notação path variable. Pronto. Só isso. E agora implementar a busca, né, pelo cliente que tem o ID. Vamos lá. Aqui vamos fazer a busca, sair percorrendo a lista. E quando o
cliente da lista, ponto, getID, for igual ao ID, a gente retorna o cliente. Se passou por toda a lista e não encontrou, retornamos null. Certo? Bom, vamos ver agora. Já salvei e automaticamente já foi reinicializado aqui o serviço. Vamos ver se está funcionando. Tá? Vamos novamente lá no browser. E agora está aqui todos os clientes. E se eu passar o /1, ele vai retornar apenas Robson Medeiros, que tem o ID 1. Se eu passar /2, clientes /2, ele vai me retornar o outro cliente que tem o ID 2. Se eu colocar um 3, ele não vai me retornar nada, porque não tem esse cliente. Bom, agora o que é que a gente precisa? Post. Post para cadastrar cliente. Então vamos aqui, public void, ou melhor, eu não vou colocar void, vou colocar int, public int, cadastrar cliente, que recebe um cliente. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o int ID, vai ser a lista clientes, size mais 1. Então tem 2, ele está com ID 2. Quando eu colocar o terceiro, então aqui vai ter 2 mais 1, 3, vai ser o ID. Então eu vou pegar cliente.set ID igual a o ID e vou retornar esse ID, esse identificador. Com isso eu estou cadastrando um cliente. Aqui vai ser o quê? Eu vou inserir a notação agora post mapping. E como eu fiz antes, o endereço, a URI, né, vai ser o /clientes também. Ok? Só que neste caso, eu estou passando /clientes, mas com o método post. Estou chamando o serviço com o método post, passando a URL, né, o endereço clientes. Aqui também é /clientes, mas é utilizando o método get. Eu preciso dizer que estes dados que vão ser passados aqui como parâmetro para o método cadastrar cliente, vai chegar a partir do corpo da requisição. Então, aqui vai ser então a anotação request body. E no final aqui nós vamos precisar inserir o cliente na base de dados. Clientes.add cliente. Pronto, agora nós temos o cliente cadastrado na nossa base. Bom, vamos ver agora como é que a gente chama esse método. Como nesse caso eu vou precisar passar parâmetros pelo corpo da mensagem, pelo corpo do HTTP, então vou utilizar aqui um software bem interessante, um cliente para HTTP, que é o Postman. Então, procurem, baixem o Postman e instalem, né, no seu computador para chamar esses métodos aqui. Vai ser um cliente bem interessante para a gente utilizar. Se você não conhece, recomendo instalar e utilizá-lo. Então, o Postman, ele vai ter essa área onde você vai passar os parâmetros, a URL aqui, informar qual é o método e depois enviar a mensagem. Vou utilizar aqui o Postman para chamar o método get lá /clientes, que a gente já fez antes pelo browser. Então vai ser localhost 2.8080/clientes. Agora vamos enviar. Está aqui os nossos clientes, os 2 clientes que nós temos cadastrado no sistema. Agora, bom, vou chamar aqui passando /1, cliente 1, estou aqui com o cliente 1, /2, cliente 2. Eu vou aproveitar essa mensagem, vou copiar aqui este dado cliente,
que representa, né, esse JSON que representa o cliente, porque eu vou precisar dele no meu post, para chamar o método post barra clientes. Então, post barra clientes, não tem identificador, só que eu vou ter que passar um cliente pelo corpo da mensagem, pelo corpo do HTTP. Então, vamos clicar aqui em Body, e depois vamos em Raw, e nesta área nós vamos colocar o cliente que a gente quer cadastrar. Então, por isso eu copiei aquele cliente, né, para servir como base para a gente cadastrar o nosso cliente, um novo cliente. Então, vamos aqui, novo cliente. O ID eu não vou passar. Endereço, rua do teste 2, número 200. E eu tenho que dizer qual é o dado que eu estou passando, qual o tipo desse dado. Não é um texto, a gente vai precisar mudar aqui para JSON, application, JSON. Pronto, agora vamos mandar o nosso post para ver o que é que vai acontecer. Send. Está aqui. Nós recebemos aqui o retorno 3, dizendo que olha, o ID desse cliente que foi cadastrado é 3. Vamos ver se ele já está na nossa base? É só a gente vir para o método get, clientes, send. Pronto, está aqui. Nós temos 3 clientes, Robson Medeiros, Wagner Medeiros e novo cliente, que foi o que eu acabei de cadastrar, utilizando o método post. Tá? ID 3, tudo certinho. Se formos aqui clientes barra 3, agora temos o cliente 3, os dados do cliente com o identificador 3. Agora veja o seguinte, o retorno do método post, o retorno foi 200 OK, mas a gente pode passar uma informação mais clara para o cliente que está chamando esse serviço. Em vez de 200 OK, a gente pode vir aqui e utilizar a anotação response status. Response status como argumento http status.created. Agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos cadastrar um novo cliente. Então, post clientes. Agora, passando, novo cliente 2, rua teste 40, número 304, ok, pronto, vamos enviar. Bom, como ele reiniciou a aplicação, então como está aqui na memória, né, está diretamente no nosso código, cadastro dos clientes, toda vez que ele reinicializa o serviço, ele vai zerar e vai voltar para o estado inicial com apenas 2 clientes. Então aqui quando a gente cadastrou, agora nesse momento, um novo cliente, ele voltou com o identificador 3, porque está sendo o terceiro. Mas veja que aqui o código que veio foi 201 created. Tá? Melhor do que simplesmente o 200 OK. E o nosso último método que eu vou criar é o método delete. Então, delete, ele vai ser public cliente remover. Ele recebe o identificador do cliente que vai ser removido e vai remover o cliente da lista. No caso aqui eu vou utilizar vamos aqui, direito, ponto, remove, e retornaremos o cliente que foi removido. Se não encontrar, null. Bom, mas ainda não temos este método criado lá
no nosso serviço. Vamos, arroba, vai ser qual método? Delete, então, delete, mapping, o endereço o identificador desse recurso vai ser barra clientes, clientes, barra clientes, barra identificador. E como nós fizemos antes, vamos dizer que o ID é um path variable. Certo? Bom, como eu salvei, o serviço aqui foi reinicializado. Nós vamos utilizando o Postman, agora com o método delete para clientes o identificador. Vamos primeiro ver se todos os clientes estão cadastrados. No caso, vão ser 2 clientes. Pronto, o Robson Medeiros e o Wagner Medeiros. Vamos remover Robson. Delete clientes barra 1, que é o identificador de Robson. Send. O que foi que ele retornou? Ele retornou o cliente. Lembrando aqui, quando ele remove corretamente, ele retorna o cliente que foi removido. Vamos ver agora se tem apenas o cliente 2 cadastrado. Então, get, sem passar o identificador, só cliente 2 cadastrado. Agora que vocês já sabem criar, peço que vocês criem o método put, onde o método put ele vai receber os dados de um cliente que já existe e vai atualizar esse cliente. Então ele recebe o cliente com identificador e vai atualizar, vai substituir o cliente que já está cadastrado pelo cliente que está sendo recebido naquela requisição. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mas qualquer dúvida, comenta lá no fórum, que assim que possível estarei respondendo. Grande abraço e vejo vocês em breve. Até mais.